pouco nós temos consciência do que nós captamos. Uhum. Só que isso entra dentro de um fluxo. E é isso que faz com que nós tenhamos uma mente acelerada, inquieta, porque ela é a todo tempo estimulada pelos nossos 5 sentidos. Ela Sim. é estimulada. É você pegar o seu telefone e ficar no browser. Você não está vendo nada, mas você está lá. Só que todas as imagens que estão ali estão sendo captadas. E elas entram no seu fluxo. E esse fluxo vai interferir quando você quiser ter foco. Por que Mas é difícil ter foco? Por que é difícil sustentar a é atenção no hiperestímulo e objeto? tal, né? Mas o Hiperestímulo. ponto é o seguinte: parece que o cérebro é simplesmente. Eu não sei, eu tô falando agora, só que eu não tô pensando pra falar isso. Ele simplesmente tá jogando a informação aqui pra, sei lá, pra minha boca, pra minha língua ali, pra eu conseguir expressar isso, entende? Beleza, é isso mesmo que eu estou falando. Mas isso é uma Aí, loucura, né, cara? aí você tem que... Mas talvez o que você... Quantas vezes... Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer. Quantas vezes as nossas ações não representam o que nós verdadeiramente somos? Quantas vezes nós nos comportamos de maneira que depois você para e pensa: uau, eu não sou nada disso. Por que eu estou agindo dessa maneira? Hoje, a maior parte das pessoas tem esse problema. Eles se veem respondendo coisas que, se eles parassem um pouquinho melhor, eles não responderiam daquela maneira. Eles não gesticulariam daquela maneira. Eles não se comportariam daquela maneira. Então, muitos de nós hoje respondem de maneira que não representa a nossa inteligência, nossa capacidade, nosso conhecimento, nossas qualidades humanas. Porque é tudo muito automático e mais pior. Mais pior não existe, por exemplo, mas pior do que isso, no automático. Sim. Então, muito de nós não estamos fazendo uso da nossa inteligência, do nosso conhecimento, das nossas qualidades, daquilo que verdadeiramente nós queríamos entregar como seres humanos aos nossos pares. Seja no mundo acadêmico, seja no mundo dos negócios, das empresas, seja na nossa família, e principalmente com nós mesmos no travesseiro na hora de dormir. Então, nós temos que trazer isso de volta. Então, no budismo, a gente fala, nós temos que trazer, resgatar essa humanidade. Então, muitas vezes, as pessoas falam uma com as outras através de rótulos. O que é rótulo? Vou ler o currículo do menino. Ele é isso, 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 isso. Ele está botando um monte de rótulo. Aí tem um currículo da pessoa com que eu estou falando. Então, na hora que a conversa se estabelece, são esses rótulos conversando. Uhum. Onde que está o humano? Onde está a minha humanidade dialogando com a sua humanidade? As minhas qualidades reconhecendo as suas. E nós conversando como usá-las da melhor maneira. É isso que está faltando. Nós estamos nos distanciando muito de conversarmos como a minha humanidade, o meu ser, conversando com o seu. Aí, quando isso acontece, nós vamos ver que as dores são comuns. É que nem mães se encontrando na sala família no hospital. As mães entregam seus filhos, passaram mal, foram lá fazer exame, foram fazer... E ela fica: eu sou uma mãe ruim, eu não sou capaz, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Isso só acontece só comigo, ai que vergonha. Daí quando ela conversa com uma outra mãe, e com uma outra mãe, o que elas vão descobrir? Que o medo é comum, que a confusão é comum, que errar é comum, que os nossos filhos adoecem, não é só o meu. Aí a gente se encontra. Parece que aquele peso todo... É isso que está faltando hoje em dia. As pessoas não estão conversando a partir da sua natureza humana. Elas estão conversando a partir das suas imagens, das suas projeções ilusórias. Não sempre foi assim? Não.
Antigamente era melhor. As pessoas falavam menos, mas a qualidade era melhor. Hoje em dia a gente fala demais por todos os meios que a gente se comunica hoje em dia. Veja, isso é verdade. Sim. Leia as suas mensagens. Leia a qualidade das mensagens que você recebe. Não é julgar as pessoas. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando, poxa, a gente não está falando o que realmente é importante a gente está conversando. Uma vez, há uns anos, não lembro que foi, os botecos aqui de São Paulo foram eleitos, alguns botecos, para ser feita uma experiência nesses botecos. Foi todo mundo, nas mesmas cidades diferentes botecos, mas todos no mesmo dia. Uhum. E eu fui que foi para um desses botecos, né, falar. Fui eu com a minha orientadora. E a gente entrou lá como qualquer um que entrou para tomar uma cerveja, e eu não fui de monge, obviamente que não, porque daí já entregava, né? Mas aí, de repente, a gente levantou e começou a falar. Começou a ser provocativo, sabe? Teve uma altura do campeonato que eu falei assim, ô moçada, vocês estão realmente falando o que vocês gostariam de estar conversando com as pessoas? Tomando uma cervejinha, comendo aí uma linguicinha, uma mandioquinha e tal, num ambiente gostoso, mas vocês estão realmente falando o Nossa, que essa é vocês uma gostariam de pergunta falar? muito boa, cara. Cara, foi fazendo um silêncio, aquele boteco tava cheio, foi fazendo silêncio. Que pergunta boa, velho. Você está realmente falando o que você gostaria de falar, de trocar? Porque me Ou vocês parece estão falando um monte de abobrinha? é isso, me parece que é um monte de abobrinha pra preencher o silêncio, assim, sabe? Aí eu fiz mais proativo ainda. Falei assim, todo mundo levanta a mão para cima. E todo mundo fazia. Foi muito colaborativo. Agora, onde a mão cair, fica. Obviamente quer cair no ombro de alguém, né? Porque estava sentado muito perto um do outro, né? Aí aquela coisa do estranhamento. Opa, o que é isso? Para isso, né? Não, deixa a mão cair, cai. Todo mundo relaxa, né? Dá um tempo. Agora faz assim. Sabe esse jeitinho de denguinho? Agora faz assim. Tá bom, não tá? Pergunta se alguém desistiu. Pergunta se alguém levantou o braço. Caralho, que foda. Eu falei, por que agora vocês não conversam o que vocês realmente gostariam de conversar? Fica o convite, à noite de uma criança. É isso, cara. Cara, maravilhosa essa história, É velho. isso, cara. É É. isso. Quando você sai com os amigos, eu Tipo quero sair assim, com os um amigos. input de autorreflexão que você fez ali mudou o ambiente todo, assim, sabe? Surreal, cara. Não, o mais belo, o mais bonito, é que nem, vamos parar com isso, vamos vir aqui pra isso. Não. Não teve, tinha mais de 300 pessoas ali naquele boteco, era um boteco grande. Ninguém. Todo mundo aceitou. Como assim, velho? Até os garçons vieram da cozinha, que barra, o que tá acontecendo aqui, que tá um silêncio nesse lugar. Foi lindo, cara, foi mágico. Surreal, cara. Isso é o ser humano. E, meu, eu fiquei falando até a hora que o boteco fechou. Então, o que mostra basta dar um toquinho. Porque senão, eu nunca esqueço, se vocês não fizerem dessa maneira, vocês vão embora como? Um cara respondeu, de Uber. Tudo bem, bem acompanhado, mal acompanhado, mas não é isso que eu quis dizer, como é que você vai embora. Eu quis dizer, se você não faz essa troca humana, o que você leva quando você volta para casa? Isso que eu quis dizer, como é que você volta para casa? Não era ser de metrô, de ônibus, não. Como é que você volta para casa se você não faz uso dessa oportunidade? As pessoas vão no boteco para encontrar outras pessoas. Isso é certo. Mas por que elas têm medo de falar? Por que para elas é importante encontrar outras pessoas? Porque elas ficam falando vulgaridades em vez de falar de si. Qual a vergonha de falar de si? Economizaria muito antiociolítico, calmante e outras coisas da vida, não era? Sim. E eu não preciso nem tomar um porre para voltar para casa, né? Acho que isso é Dharma. Saber que isso é Dharma, isso é budismo. O budismo é o encontro. O budismo é encontrar nossa natureza humana e não ter medo de encontrar a natureza humana do outro.
e não ter medo de mostrar a sua natureza humana. Não ter medo. Não ter medo. E qual que é a... Existe um meio termo pra você não, obviamente, sair se abrindo com qualquer pessoa, assim, né? Obviamente que você... Que pode te explorar, né? Pode utilizar isso pra, enfim, te causar algum mal, né? como evitar Qual isso? que é o melhor sentido? Eu acho que quando a gente fala de si, obviamente que eu tô falando com um monte de pessoas que talvez eu não conheça profundamente. A gente nunca conhece as pessoas profundamente, não é? Mas a gente vai falando e retroalimentando a conversa, não é? Obviamente que você não vai falar de uma situação difícil com uma pessoa que você não conheça. Mas o que eu quero dizer também é que muitas vezes a gente convida um amigo para sair. Porque eu queria estar com um amigo, uma pessoa que eu confio.